Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a tua apresentação, Kleber. Bom, então estamos aqui com o Kleber Soares aqui. Eu já te conheço lá do grupo lá do Forense, Pai d'Égua, mas é a primeira vez que a gente está junto numa live. Sim. Seja bem-vindo, muito bom e boa apresentação. Eu vou ficar aqui no backstage, qualquer coisa tu me chamas. Obrigado. Um abraço. Abraço. Boa sorte. Obrigado mais uma vez. Bom, pessoal, bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse grande evento, né? Software Freedom Day, né? E é isso. Vamos lá. Bom, pessoal, eu trago esse tema aqui, né? Que é o OpenVAS, né? Que ele está sendo usado bastante, né? Por várias empresas, né? E daí a gente vai falar mais um pouquinho sobre ele e o porquê que tá todo mundo usando ele, né? Usando esse tipo de software. Então, mas o papo aqui é para a gente também desmistificar algumas coisinhas aí sobre a função do software em si, tá bom? Então vamos lá, pessoal, vou falar rapidamente aqui sobre mim, né? Meu nome é Kleber Soares. Eu tenho alguns cursos aí, né? E eu sou líder, no caso, do capítulo OASP, em Belém. Também estou à frente de FOSSEC, né, que é um evento de tecnologia, né, que ele engloba, né, algumas áreas aí, que seria a área de direito digital, né, a parte de computação forense, né, e a área de segurança. A ideia desse evento é juntar esse nicho, né, de profissionais, né, para poder estar trocando essa ideia, né? O foco principal foi também por causa da LGPD, né? E aqui eu trago um pequeno artigo, né, que saiu numa revista gringa, né, que saiu como revista de capa. No caso, eu fiz esse artigo junto com um amigo nosso, né, chamado Davidson Franco, tá bom? Então, vamos lá. E eu já trago aqui algumas imagens aqui, né, de notícias, né, que empresa X ela foi atacada, empresa Y ela teve as suas informações vazadas, enfim, a gente está vendo aí que a gente está tendo uma série de ataques aí em grandes empresas, né? Aliás, não só em grandes empresas, mas desde pequena e médio porte aí, tá? Então a gente está vendo isso bastante noticiado, né, nas mídias aí. Tá? Mas aí, um dos grandes pontos, né, que vocês puderam observar que esse tipo de ataque ele teve um grande aumento, né, principalmente por causa da LGPD. Né? Então, devido à multa e entre outros aí. O Jim, ele falou aqui sobre as lojas americanas, tá? Tem um ponto aí, né, fugindo um pouquinho do próprio assunto, mas a loja, né, ela sofreu esse incidente, mas ela conseguiu recuperar, né, o parque dela em um tempo muito recorde, coisa que é muito raro, né? Parece que ela conseguiu recuperar o parque dela em 3 dias, né? Alguns incidentes eles demoram uma semana ou mais, né? Então a empresa assim, ela conseguiu, né? Acredito que eles já tenham, né, alguma coisa sobre impacto, algum tipo de treinamento interno, né? Que isso é fundamental, né? Enfim, mas é um ponto aí. Não só a Renner, mas grandes outras lojas aí que estão sendo alvo, né? E vítima. Principalmente sobre o caso sobre o Hansford, né? E aí, pessoal, eu trago aqui, olha, basicamente um tema aqui, que seria o seguinte, o que é segurança da informação, né? Que basicamente aí, né, é a forma na qual a gente tem de proteção, né, de todas as informações, de vários tipos de ameaça em si, né, para a gente poder ter a garantia de continuidade do próprio negócio em si, né, e daí a gente tenta, né, minimizar os riscos, né, sobre o retorno do investimento, né. Então, basicamente, segurança, pegando aí da própria ISO 27000 aí, o conceito, né, um pouco mais macro, seria basicamente isso. Um outro ponto que eu trago aqui, olha,
por que a segurança ela é necessária? Então, o que eu trago aqui é essa imagem aqui, né, que é para poder tentar minimizar, né, os riscos e evitar danos irreversíveis, né? Tá aí como foi o caso aí, aquela loja, ela conseguiu reverter toda essa situação aí. E daí, o pentest em si, ele deu um grande salto aí, principalmente depois, em 2008, né, que a gente viu aí falar na própria LGPD, né, então muitas das empresas para tentar entrar em compliance, né, e entre outros aí, elas começaram a adotar também o pentest. Tá? E o que seria esse pentest em si, né? Basicamente, né, vai ser uma avaliação interna, né, ou então externa, tá? De todas as informações, né, em um ambiente de rede, sistema ou qualquer tipo de aplicação que esteja conectada à internet, né? E aí, quem vai fazer o teste, ele vai aplicar todas as metodologias, né? E no final ele vai fazer o seguinte, ele vai emitir um relatório técnico, né? Apontando onde estavam as falhas, as vulnerabilidades e entre outros aí, né? Então, o ideal é que a empresa ela faça isso em um determinado tempo, né? Algumas empresas elas fazem isso a cada 3 meses, né? Outras a cada 2 anos, e tem algumas que não fazem nada, né? Mas enfim. Mas o ideal é que você faça. Tá. E o pentest em si, ele pode ser feito para várias áreas aí, né? Tanto na rede sem fio, na rede interna, né? Na rede cabeada, num banco de dados, né? Em alguma aplicação web, em VoIP, mobile. Também tem alguns outros tipos de pentests que são feitos em ambiente físico, né? Desculpa. Por exemplo, tem um caixa XYZ e eu preciso saber se, de fato, a segurança dele ela está 100%. Então, o pentest ele não vai ser apenas lógico, né? Ele também pode ser físico, para qualquer tipo de entrada que a pessoa queira fazer um brute force ali, tentar abrir, né? Enfim. Então, existem vários tipos de pentest que você pode, as empresas elas fazem aí hoje em dia. Bom, e o tipo de pentest aí? Basicamente, a gente tem 3 aí, né? O white box, o green box e o black box. Mas, normalmente, né, é vendido sempre o white box e o black box, né? Que, basicamente, o white box, né? Você tem o conhecimento pleno daquele teu alvo. Então, enfim, o teu usuário final, o cliente, ele vai te passar os máximos de informação para te poder fazer esses tipos de ataque. O Grey Box, ele fica entre né, lógico, né, entre ambos aí, mas basicamente você tem algumas informações bem superficiais do próprio alvo. E o último aqui, né, seria o Black Box, né, que é o mais contratado, né? Então, basicamente, né, o cliente, né, ele vai te passar apenas algumas informações bem básicas, muitas das vezes como alguma URL ou então algum outro IP, enfim, e daí ele entrega para ti, olha, faça um teste para mim, faça um teste real, né, como se um próprio atacante estivesse executando, né? Então, existem esses 3 tipos aí, e a gente vai falar mais um pouquinho lá na frente, quando a gente senta com o cliente, né, para a gente poder ver que tipo ele vai ser executado, tá? E aqui, pessoal, são algumas distribuições que podem ser usadas, né? Então, enfim, graças aí ao mundo Linux em si, a gente pode ter várias aí, né? Mas as mais conhecidas aí, né, é o Kali Linux, né, e o Parrot, né? Infelizmente, a gente tem uma briguinha interna aí, porque o Kali Linux, ou Kali Linux, como quiserem, né, é melhor do que o Parrot ou Parrot, né? É melhor, não sei o que, fica essa briga aí. Mas, basicamente, é o seguinte, essas distribuições aí, elas são facilitadoras. Elas já têm quase todas as ferramentas internas. Então, basta você subir ela, então instalar, né, fica a critério. E daí a pessoa já faz, né, os testes na qual ela vai executar. Mas tem várias aí. Ou uma outra opção que você pode fazer é subir um Linux do zero, né, com alguma distribuição na qual você gosta, e instalar a ferramenta à parte, né? Eu, particularmente, faço muito isso. Tá.
E assim, existem metodologias, não posso simplesmente chegar lá e fazer, né, de qualquer forma, né? Muitas das vezes, quando você senta com o cliente em si, às vezes ele exige que você faça, né, que você tenha algum tipo de metodologia para que seja feito o pentest. Então, aqui eu tenho várias aqui, né? Eu vou citar algumas aqui, como o NIST, o PCI, né, que é basicamente um tipo focado para a área de bancos, né, de cartão de crédito, para quem trabalha com a parte transacional. Né? E também a gente tem aqui o ASP, né? Então, muitas das vezes, quando você vai fazer um pentest web ou qualquer coisa assim do tipo, né, às vezes a empresa ela pode te exigir que seja feito daquela forma. E aqui são alguns links na qual você pode ter a documentação, tá? Dessas metodologias aí. Daí você pode estar dando uma lida nela para poder ver qual aliás, seria muito interessante você conhecer elas, né? Então, ou seja, é sempre bom você estar preparado, né? Caso o teu cliente peça alguma dessas aí. Bom, passando aqui para o próximo slide aqui. E aqui a gente tem a fase do pentest em si, né? Conforme eu falei, existem metodologias aí que vão ser usar várias fases aí, mas aqui eu trouxe apenas algumas aqui, né? Que uma delas que é fundamental seria, né, planejar o escopo, né? A segunda aí é coletar as informações o máximo que você puder, né? Depois disso você vai fazer a varredura, depois que você tiver tudo que você faz a exploração e depois disso você emite um relatório técnico e você entrega isso para o seu cliente. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre essa fase aqui, que seria a parte de planejamento. Essa hora que você senta com o usuário, né, ou seja, com o cliente, né, para tentar ver e definir melhor o escopo, porque muitas das vezes ele quer algum tipo de teste, mas muitas vezes ele não sabe o que quer, ou então porque ele ouviu falar, olha, você tem que fazer, e o ideal é que você sentar e escutar ele, né, e obter o máximo de informação, tentar ver com ele qual é o objetivo mesmo, de fato, se compensa ou não, né, ver a parte de imitação, basicamente assim, olha, até onde eu posso ir, porque muitas das vezes o cliente fala, eu só quero que você faça isso, e quando você não tem isso bem definido, pode até te causar alguma multa, né, porque vamos supor que você possa causar alguma indisponibilidade dependendo do próprio contrato aí, eu já vi vários amigos aí, que algumas coisas que não estavam bem amarradas, eles acabaram, né, pagando algumas multas aí, porque o sistema ficou indisponível aliás, em um certo horário que não foi muito bem definido, né? Então, você senta com o próprio usuário e defina isso muito bem. E tem a parte do NDA, né? O NDA, que é a parte de contratação, né, da parte de acordo, né, que essas informações que depois que você fizer isso, ele não pode ser vazado. E a linha do tempo é em quanto tempo que você vai fazer esse pentest. Então, isso é bastante interessante ser tocado na própria mesa. Tá? E aqui é o seguinte, falando rapidamente sobre uma das partes fundamentais aí, né, seria a parte do coletar, né, as informações. Então, eu diria que essa é a parte fundamental, né, do pentest. Né? Então, ou seja, quanto mais informações eu tiver do meu alvo, mais assertivo vai ser, né, o trabalho. Né? Então, quanto mais informações você tiver, o êxito vai ser quase que 100%. Tá? E aqui eu trago essa frase aqui, né, do Lincoln, né, que ele falou o seguinte, que se ele tivesse 8 horas para poder cortar, né, uma árvore em si, ele passaria 6 horas, né, afiando o machado. Então, ou seja, ele vai levar um tempo aí se preparando, que seria essa parte aqui de coletar, né,
as informações para poder atacar o algo em si. Tá? E nessa parte de coleta, né, eu tenho algumas softwares aqui, algumas ferramentas que você pode estar usando. Essas aqui são algumas de milhares aí que você pode estar executando, né? Até mesmo, né, se você tem aquele teu alvo em uma empresa, você pode até olhar nas redes sociais para ver se os funcionários não vazam algum tipo de informação. Então, só algumas dicas aí dos cuidados que temos que ter. Tá. Aí daí você passa para a próxima fase, que seria de varredura, né? Então, aqui o teu foco é tentar, né, detectar todos os teus ativos, né? Ou seja, tudo aquilo que está conectado à tua rede, né? Então, não é só um computador, então pode ser um smartphone, ou seja, qualquer coisa que possa estar conectada à rede, né? E daí você vai tentar descobrir, né, várias pastas aí que estão, como host, sistemas operacionais, quais são as portas que estão abertas, né? E se possui algum tipo de vulnerabilidade ou não. Tá? E aí que entra, né, um dos nossos temas aí, tá? Eu tive que contextualizar aí, e eu vou estar falando o motivo por que eu cheguei até aqui, né? Então, o que seria o scanner, né, de vulnerabilidade, né? Desculpa. Basicamente, ele vai ter a função, né, o escopo, né, de tentar mapear todos os ativos e tudo que estiver conectado, né, na própria rede, né? E daí ele vai fazer uma análise, né, de toda a infraestrutura do próprio software em si, né, para poder saber se existe algum tipo de vulnerabilidade mapeada ou catalogada. Então, aqui eu trago alguns softwares, né, que são bastante usados, né. Eu acho que vale a pena vocês baixarem ele, fazerem os testes, né. Então, esses aqui são alguns tipos aqui. Tá. E aqui é um ponto que eu trago, né. Então, nós temos aqui scan de vulnerabilidades e temos o pentest em si. Então, eu fiz um pequeno overview muito básico do que seria o pentest, né, das fases, né, enfim. Porque muitas das vezes é muito confundido, né? Eu vou fazer um scanner de vulnerabilidade aqui para poder saber se a minha rede ela tá safe e pronto. Não, muito pelo contrário, né? O scanner de vulnerabilidade ela faz parte do pentest, né? Então, enquanto você está fazendo as buscas de informações que você teve, né? Então você pode, em paralelamente isso, rodar o scanner. Então ele é apenas um complementar. Então eu já vi algumas empresas aí, né, para poder ficar entre aspas em compliance, né, rodar apenas um scanner de vulnerabilidade, mas o scanner é apenas um braço, né? Então eu trouxe essa comparação aqui bem rápida, tá? Com foco até mesmo de alerta, né? Então, uma vez eu fui questionado, mas eu não posso somente passar um scanner? Bom, você pode, ele é um auxiliar, né? Conforme eu falei, né? O scanner em si, ele vai passar em toda a máquina conforme uma base de dados que ele já tem, né? Então, se bater ali, ok, ele vai te apontar. Mas muitas das vezes alguma falha, alguma vulnerabilidade não está catalogada. Então, esse é o motivo que o pentest, o ciclo dele é fundamental. Então, só fazendo esse overview aqui. Tá. E aqui a gente entra no nosso cara aqui, né, que é o OpenVAS, né, que é um framework, né, na qual ele faz esse tipo de procedimento, né, que é de varredura, né, de todo o ambiente aí. Tá? E aqui eu trago um passo aqui, né, ele é bem simples, tá, pessoal? O próprio OpenVAS, até mesmo na parte de instalação, né, é bem simples, né, porque ele já está em quase todos os repositórios, né, e então basta você seguir, né, abrindo o terminal, atualiza, né, o teu SO e faz lá um apt install gmf ou então um apt install OpenVAS, tá? Mas espera, porque ele demora muito. Então, se você tiver, se você quiser fazer, ter esse contato aí, aguarde. Né? Então, enfim. E daí, eu posso fazer ele de várias formas. Eu posso virtualizar ele, eu posso baixar na minha máquina, enfim. Eu posso usar ele em um Docker. Tem algumas opções aí que eu posso estar usando ele. Rapidamente aqui contando sobre a história do próprio
do próprio OpenVage, né? Há muito tempo atrás, o Nessus, que algumas pessoas aqui eu acredito que devam conhecer, o Nessus ele era totalmente open source, né? Até em 2005. E aí os mantedores, né, do próprio software em si, eles resolveram vender ele, né? Então, enfim, quem estava ali naquele grupo ali, alguns concordaram ou não, eu acredito que deram as partes, né, de cada um, e ele acabou sendo vendido aí. E hoje ele tem a versão gratuita, né, só que ele tem uma certa limitação e, claro, tem a versão paga aí. E nesse ponto aí, o pessoal, ele, poxa, e agora? Como é que a gente faz? Então, eles resolveram fazer um fork. Eles tiveram alguns outros, só que não deram muito certo. Porém, o que está aí até hoje, né, é o OpenVage, né, que é hoje mantido pela Greenbone. Então, ela que está à frente desse projeto aí que é totalmente open source, tá? Só para quem não adentra aqui. Bom, enfim, você vai instalar, né? Então ele demora muito e depois ele vai te dar o espaço aqui, ele vai te dar o URL, né? A porta. Por padrão, ele já cria um usuário admin e ele já cria uma senha. Então você anote aí para que você acesse, né, o terminal. E depois que você instalava ele, você tem que startar o OpenVage, né? Então você vai lá, OpenVage menos start, né? E ele vai subir e aqui você vai ter a tela dele de gerenciamento. Ok? Então vamos lá. Eu vou passar aqui uma demonstração aqui. Então, basicamente aqui, eu tenho aqui uma máquina, e eu tenho aqui o meu OpenVage que está no Kali Linux aqui, mas enfim, ele pode ser qualquer outro sistema operacional Linux. Deixa eu mostrar aqui basicamente ele. Eu acredito que ainda tem um tempo, né, Marcelo? Tem sim, Kleber. Pode, ainda tem 10 minutos. Opa, acho que dá tempo. Deixa ele abrir aqui. Para completar, acho que a máquina travou. Opa, voltou aqui. Tá, então, exemplo, conforme eu falei, na pouco você pode dar um OpenVage start, né? Deixa eu só voltar aqui, deixa eu dar um start aqui para ele. Demora um pouquinho aqui. Na verdade, eu acabei fazendo um outro procedimento aqui, depois que você instala. Vamos ver aqui, deixa ele rodando aqui. Bom, enquanto isso, Marcelo, se tiver algum tipo de pergunta, você pode mandar aí, tá bom? Ok, deixa eu ver aqui se no YouTube alguém mandou alguma pergunta. Ok. Não, eu tenho curiosidade, cara. Opa, vamos lá. Nesse processo do Nessus, eu achei interessante, eu não tinha acompanhado a história, né, desse fork, né, desmembramento da comunidade. Tu que deves ter acompanhado, nesse momento do fork, teve uma adesão grande para o OpenVage de pessoas que trabalhavam voluntariamente no Nessus? Teve, aumentou muito, né, porque a comunidade em si ficou, entre aspas, né, meio que revoltada, né, poxa, a gente estava usando o Nessus, né, e do nada, assim, você vem e vende, né, o projeto, né, e pegou mal, né, então a galera, como tinha um código-fonte, né, conforme o Roberto falou aqui ainda há pouco, né, então ele foi bastante fundamental para esse fork, né, então... Sim. Como eu dei aqui de comando lá, eu acredito que a senha, né, conforme eu falei que ele gera aqui, deixa eu ver se vai funcionar. Eu tinha copiado aqui. Mas claro que você pode trocar a senha depois que você acessa. Opa, funcionou. Legal. Aí tu segues aqui, depois eu vou anotando aqui as perguntas e eu vou até pegar umas minhas. Boa. Então vamos lá, pessoal. Deixa eu ver qual a tela que está sendo exibida aqui.
Opa, tá, é a tela do próprio OpenVise, eu vou maximizar aqui ela. Ó. Então, basicamente aqui eu vou fazer um overview muito rápido, né, devido ao tempo, né, o foco aqui é apenas mostrar a ferramenta em si, né, mas aqui você tem um dashboard, né, na qual eu já fiz alguns scanners aqui, né, porque um scanner demora muito, dependendo da máquina em si, né, e aqui você pode criar algumas dashboards muito bacanas aqui, né, que já tem. Então, que são alguns tipos de o nível, né, de criticidade em si, né, ele mostra aqui algumas organizações que eu vou tentar falar ainda, se der tempo, né, e aqui eu tenho os próprios scanners, que eu já fiz, no caso eu fiz aqui em 2 máquinas, tá? E aqui eu tenho já o próprio scanner, deixa eu vir aqui em report em si, eu fiz ontem, né, então, por exemplo, eu fiz o teste em 2 máquinas aqui, né, então deixa eu fazer o seguinte, eu vou startar aqui de uma forma bem simples, tá, pessoal? Eu vim aqui em Scanner, tá? Para quem nunca teve o próprio acesso, né, em si, ele tem essa opção aqui no Wizard, né, exemplo, olha, eu não tenho muita familiaridade com o próprio scanner aqui ainda, então ok, então você apenas passa o IP, né, então o hostname da própria máquina que você quer fazer, né, a verificação, né? Então, um exemplo, eu vou pegar aqui um 92.68.63, que é uma máquina que se encontra aqui, e eu vim aqui e dou um start, bem simples, aí ele executa aqui. Porém, eu vim nesse advances aqui que eu vou explicar algumas coisinhas sobre ele aqui. Então, aqui, olha, eu vou dar um nome, né? Por exemplo, sei lá, host ou então servidor, aqui, sei lá, serve 2008, enfim, aqui você vai dar um nome, né, do target em si. Aqui ele vai te dar algumas opções aqui, tá, pessoal, de como você vai querer fazer esse scanner. Então, eu tenho um scanner básico, né, desde o básico até um pouco mais full. Então, eu vou deixar esse carinha aqui. Aqui é o seguinte, eu tenho 2 opções, se eu quero startar ele agora, ou eu posso schedular, né, ou seja, agendar ele. Então, por exemplo, eu tenho vários testes aqui, né, eu quero agendar para meia-noite, né, que não vai ter um impacto ali. Então, eu posso estar agendando aqui. Aqui eu tenho algumas opções aqui, né, se quiser passar, né, a credencial, né, enfim, mas por padrão aqui ele não é usado. Então aqui eu vou estar adicionando aqui o IP de uma máquina aqui. 61, espera aqui, 63. Ok? E aqui é o seguinte, é um ponto muito bacana, né, que aqui eu tenho que informar qual é aonde é que eu estou. Né? Então, São Paulo, aqui na time zone aqui, né? Eu vou falar já o motivo por que a gente tem que escolher isso aqui. E aqui a gente vem em Create. Basicamente é isso. Então, ele jogou aqui na minha fila aqui, ele vai estar executando isso. Né? Claro, né? Ele demorou por volta de 1 hora e uns trocados, né? Como a gente não tem muito tempo, mas eu deixei já aqui esse scanner, mas é mais para vocês verem aqui como é bem simples, tá? Não tem muito a fundo isso. Enquanto ele faz o scanner aqui, que ele já agendou aqui, ele já está rodando, né? Então, exemplo, tem algumas informações aqui, olha, do tipo, da onde que ele traz todas essas bases aí? Né? Então, ele traz de todos esses carinhas aqui, olha, CVEs, enfim, ele tem uma base muito robusta, né? Que ele vai fazer a análise, né? Claro que muitas das vezes ele pede para que você atualize antes, né, de você executar. Então, aqui você tem essas informações aqui. Aqui você checa se ele está atualizado ou não. Né? Isso aqui, info. No caso, como eu fiz ontem mesmo, então ele já traz aqui tudo. Principalmente os CVEs aqui. Carregando. Então, todos esses aqui são as bases atualizadas, né? São os últimos
as últimas vulnerabilidades que foram detectadas. Você pode observar aqui, olha, que foi essa aqui do dia 14 de setembro aqui. Então, você pode observar que eu tenho várias aqui. Então, basicamente, ele vai fazer o seguinte, ele vai fazer quase que um depara, né? Então, enquanto você roda o software em si, ele vai checar, olha, existe essa vulnerabilidade, essa falha aqui? Não, então passa para o próximo. Então, o scanner, conforme eu falei, né, ele vai ser apenas um auxiliar. Então, não quer dizer que eu vou rodar um scanner de vulnerabilidade, seja pago ou não, né, ali me diz que eu estou 100% seguro, né? Muito pelo contrário, ele vai ser apenas um auxiliar. Enfim, voltando aqui para o dashboard, deixa eu só ver na área de, desculpa, na área de scanner aqui, resultado, ainda está ainda em processo aqui, ó, nem deu ainda 1%, né? Mas, enfim, conforme eu falei, ele demora mesmo, né? Deixa eu dar um clique nele aqui. E aqui, caso você queira ver algumas informações. Mas vamos lá, conforme eu já tinha feito antes, né? Então, exemplo, aqui no caso ele concluiu, né? E daí a gente vai ver, né, qual foram esses resultados aqui. Então, basta a gente vir aqui em scanner e resultados. Vou tomar aqui o scanner, os reportes. O reporte que está aqui. Esse aqui que encontrou várias aqui, olha, encontrou 24. Então, aqui ele está me informando aqui que ele encontrou algumas vulnerabilidades 24 do nível alto, médio e baixo. A gente vem aqui nele, eu clico em Done, e aqui é o seguinte, ele te dá um overview, né, de tudo que ele fez, né? Ele encontrou 62 vulnerabilidades, né, de 485 que ele tem catalogado. O host dele aqui, ele vai informar que o sistema é o Ubuntu, tá? Com 20 portas abertas aqui. Então, embaixo aqui com todas essas portas que estavam abertas. Aplicações aqui, eu tenho várias aqui, olha. SQL, enfim. Ele vai te detalhar um pouquinho de cada uma aqui. Poxa, mas eu queria esse aqui de uma forma mais amigável. Então, aqui ele te dá também a opção de relatório, tá? Então, quando eu clico aqui, ele vai te dar a opção, olha, de como é que tu queres isso aqui. É um XML, né, um TXT, e daí a gente pode vir aqui, olha, em PDF, que ele vai gerar para ti automaticamente um relatório técnico de tudo que ele encontrou daquela máquina. Aqui ele gerou aqui. O report dele aqui é muito bacana, né? Então tá aqui, ele vai te dar as informações, né? E você lembra que eu falei, né, que o importante é vocês adicionarem lá na time zone, né? Porque ele vai te informar aqui, olha, exatamente o horário que você executou, né, esses scanners de vulnerabilidade. Bom, e aqui ele vai te dar todas as informações, né? Como eu falei aqui ainda há pouco, né? Todas as portas que ele encontrou, né? Claro que no processo de pentest, aparentemente você já tinha essas informações porque você já fez a verificação, né? Então aqui você só está confirmando. Né? Deixa eu baixar aqui rapidamente, que são as portas. E daí ele fala de cada vulnerabilidade que ele encontrou. No caso aqui, ele tem a nota, ele é alto e uma nota. E aqui, se der tempo, eu falo como é que ele chegou nesse cálculo, tá? E aqui são todas as informações sobre a falha, a vulnerabilidade, o impacto que ele causa, né? O método dele. E aqui, olha, te dá algumas referências sobre essa falha, né? Então, ele vai te dar uma documentação aqui, olha, na qual você pode ir lá, dar uma lida sobre ela, e lá ele vai te dar mais algumas outras ações. Por exemplo, você tem que atualizar o software X do sistema tal, né, ou fazer alguma outra ação. Então, muito bacana isso. Então, ele já tem isso tudo catalogado e vai te passar. Enfim, daí ele tem várias aqui, né? Conforme eu falei aqui ainda há pouco, então ele vai te detalhar todas as vulnerabilidades que ele detectou aqui, tá? Deixa eu fechar ele aqui, retornar para cá.
nos meus scanners aqui. Olha, você pode ver que ainda está em 6%, então isso demora mesmo, tá, pessoal? E aqui você, né, tem, né, daqui, lógico, você pode ter, né, esse gerenciamento todo aqui, né? Olha, eu fiz um scanner de vulnerabilidade aqui em tantas máquinas aqui, você depois pode emitir um relatório técnico, né? Então, essa ferramenta é muito boa, né? Então dá para ter alguns gráficos aqui, né? Como eu falei, que você pode estar adicionando novos dashboards aqui, você dá o nome que você queira para ela, e aqui ele te dá já algumas opções aqui que você pode estar adicionando, por exemplo, o scan. Se bem que eu já fiz aqui, que é o scan, então vamos supor que você não tivesse aqui, né? Então, scanner 2, scanner, e eu vou estar adicionando aqui, olha, então, e vai te dar esse dashboard aqui. Kleber? Pois não? Então, a gente já está com o Júlio aqui esperando. Show! Já estou finalizando. Então, essa tua palestra está sensacional. Aí eu vou te pedir mais, sei lá, uns 3 minutos, e aí o Júlio, como já está aqui no backstage, aí a gente faz o bate-papozinho no final, acho que nós três, aí a gente podia fazer umas perguntas, acho que seria bacana. Pode ser? Vamos sim, então. Voltando então tá. aqui, rapidamente, que eu já estou no finalzinho, a ferramenta em si, ela vai passar por todas essas etapas aqui, né, que ele vai identificar, classificar, né, e, enfim, ele vai mitigar todos os riscos aqui, e por final, conforme eu falei aqui ainda há pouco, ele vai te emitir um relatório, né. Então, assim, eu posso estar usando esse relatório dele para poder entregar ao cliente. Poder você pode, mas eu não recomendo. Esteticamente não fica legal. Tá bom? O ideal é que você faça uma parte e tenha ele apenas como base, né? Você pode recortar ali, né? E colocar no relatório técnico, tá? Enfim, conforme eu falei aqui ainda há pouco, sobre aquelas fases do pentest em si, né? Que depois que você faz isso, você faz a exploração, né? Para poder colocar no relatório técnico. Claro que não ia ter tempo de falar, né? Até mesmo de explorar, né? A vulnerabilidade, mas enfim, isso é apenas uma das etapas e, conforme eu falei, né, naquele ciclo todo ali, por final você vai emitir um relatório técnico. Bom, aqui são algumas certificações aí na própria área, né, que você pode ter, né, e aqui eu vou mostrar um outro relatório técnico, né, que ele está público, tá, mas conforme eu falei, normalmente você assina, né, o NDA ou o NDA, né? Ou seja, que é um contrato de confidencialidade. Mas a Axis em si aqui, ela fez um pentest, né? E eles disponibilizaram, né, esse pentest, claro, com a autorização do cliente, tanto que aqui a classificação dela aqui está como pública, tá? E essa aqui foi a data. Então, basicamente aqui, né, se vocês quiserem, né, vocês podem eu posso passar depois isso aqui, mas ele está no próprio site da própria empresa, né, que concedeu, né, esse pentest. Então, aqui fala, né, a URL, né, como eu falei, que são alguns termos, né, a introdução. Então, ou seja, o contrato em si, aliás, desculpa, o relatório técnico, ele é totalmente detalhado, né, aqui já são a parte de verificação, né, o escopo, deixa eu ver aqui se encontra uma. Olha, a metodologia que foi usada, né? Deixa eu ver se encontra aqui relatório técnico padrão. Eles estão usando também, olha, algumas delas, né? O ASP10, NIST, enfim. Então, basicamente aqui, deixa eu jogar aqui no final, então aqui ele mostra, como a gente viu ali, né, aqui de scanner, algumas evidências, né, que eles comprovaram, aqui, olha, o informativo, o título, a descrição, né, o que é afetado, então eles exibiram aqui, a recomendação, aqui, e uma referência para que a pessoa possa estar fazendo, né, essa correção. Então, muitas das vezes o cliente te pergunta se você pode fazer isso, e daí você acerta com ele fora a parte, né, e às vezes você fecha um pentest em si, né, e às vezes a maioria não faz esse tipo de ajustes aqui. Então, enfim, aqui são todas as informações de médio, aqui é um ataque de XSS, né, enfim, então aqui todo o relatório técnico. Aqui são algumas referências básicas aqui, né, que vocês podem ter,
São alguns livros de vários aí. E aí, pessoal, eu fico à disposição aí, né? Esses são os meus contatos, esse é meu LinkedIn, né? Caso alguém queira entrar em contato, eu fico à disposição, a gente está sempre compartilhando aí as informações. E daí pode subir o nosso amigo aí para a gente, se tiver dúvidas aí, a gente já tenta responder aí. Legal, Kleber. Puta, muito boa a tua apresentação, cara. Tem uma pergunta aqui Opa! acho que é Jan. A pergunta dele é a seguinte: esse relatório gerado tem valor? Com toda certeza, ele tem valor sim, entendeu? Por quê? Deixa eu ver se consigo voltar aqui. Deixa eu pegar aqui no próprio. Voltar aqui rapidamente. Eu acredito que eu tenha baixado aqui. Ele tem valor porque os CVEs aqui e tudo que está catalogado, tá, ele passa por um teste. Por exemplo, eu encontrei uma falha em um determinado sistema XPTO. Então eu vou naqueles sites lá, né, enfim, que eu posso estar cadastrando, né, daí eu mostro a minha POC, né, que seria a prova de conceito, né, e eu detalho tudo. Então eles vão avaliar, né, depois disso, não, ok, de fato existe uma falha, nós vamos avisar, né, ou então você pode avisar o fabricante, né, e ela é válida porque ela tem a POC, ela tem o passo a passo ali. Não sei se vocês lembram que aqui, ó, ele tem a parte de referência, da onde que veio de fato, se aquela vulnerabilidade ela é crítica ou não. Bem aqui, olha, deixa eu voltar aqui. Acho que eu passei. Por exemplo, aqui, olha. Um arquivo. Vou pegar um outro aqui, mais fácil. Esse aqui é um GitHub. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui no caso, sobre aquela falha, né? Enfim, ele pode postar onde ele quiser, então ele vai detalhar aqui, mas possivelmente ele publicou em algum local, né? Não esteja aqui, deixa eu ver se eu local aqui. Mas sim, respondendo assim, ela é muito válida. Legal. Que agora não vai dar para ver aqui, mas enfim. Esse relatório é em português ou em inglês? Eu não consigo ver daqui. Ele é em inglês. Mas ele tem lá uma função lá que você troca para português também. E outra coisa que eu esqueci de falar também, tá, pessoal? Ali, quando a gente vai pôr ali o target, né, o alvo em si, né, que quando eu executei aqui ainda há pouco, né, eu botei apenas um IP. Mas se eu quiser botar um range, né, exemplo, eu quero que você escaneie aqui de 1 até 10. Então, eu ponho, né, o IP inicial, espaço, barra e o IP final, que ele vai fazer a fila e ele vai fazer o scanner para ti automaticamente. Outra coisa que você pode fazer também, eu posso importar um TXT com todos os meus IPs que ele vai obter isso aí, ele vai fazer isso para ti automaticamente. Legal. Ele tem uma série de facilidade. Tu costumas colocar o OpenVAS do lado de dentro da rede para escanear a rede interna quando tu faz essa verificação? Ambos os lados, mas assim, eu uso ele para poder, olha, checa logo se já existe alguma vulnerabilidade que já está mapeada, porque daí eu já não perco tempo. E enquanto isso eu vou vendo se tem outras falhas, né, que possa ter um dano bem maior. Então, você pode usar ele tanto interno quanto externamente. Um outro ponto aqui, olha, fundamental. Quando você for fazer um pentest, né, lembra que eu falei que você tem que sentar com o cliente, né? Quando você for fazer para ele, informa lá qual é o IP que vai ser feito, né? O teu IP que vai ser feito todos os testes. Qual é a origem? Por quê? A origem, porque automaticamente ali várias pessoas vão estar atacando também. Então vamos supor que causa alguma indisponibilidade. Automaticamente você vai ser o culpado, né, daquela aplicação ou serviço em si estar indisponível. Então, essa é uma dica fundamental aí. Legal. Tu costumas fazer escaneares desktops e celulares numa infraestrutura interna, por exemplo? Tudo que estiver ligado à rede, a gente faz o teste de vulnerabilidade. Entendeu? É claro que algumas coisas que não estão no próprio escopo
por exemplo, eu quero que você faça um teste, conforme eu falei, num caixa eletrônico aqui, ou sei lá, ou qualquer coisa assim do tipo, né? Ou em alguma coisa que está embarcado. Bom, eu não tenho esse skill, mas existem pessoas que têm um know-how muito grande, né? Que daí entra o hardware hacking, né? E aí eles vão estar fazendo o teste ali, conforme eu falei. Eu citei isso aqui apenas como exemplo, tá, pessoal? Porque existem empresas especificadas somente na parte de hardware, né? Somente na parte física, para poder saber se está tudo ok ali ou não. Interessante. Legal, Kleber. Cara, excelente a tua palestra. Júlio, o Júlio já está aqui com a gente. Opa! Tu que já estás começando aí nessa tua carreira na área de gestão, tens alguma pergunta aqui para o Kleber? Oi, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Opa, perfeitamente. Então, na verdade, eu fiz bastante estudo já na área de segurança de informação também, e eu acho legal porque nessa área o software livre ajuda bastante quem está começando. Muito, é verdade. Kleber, eu acho que Kleber, as ferramentas que tem disponível são as mais variadas e são utilizadas profissionalmente também, né? Então você já começa ali do básico ao avançado na mesma ferramenta, você podendo simular já no seu estudo mesmo, coisa que se você fosse fazer com software proprietário, dificilmente você conseguiria, né? Ia ter uma licença de 3 meses ali, né? E aí depois você não consegue continuar o estudo. E o software livre... Ainda mais em casa, aí, o Kleber montou toda essa infrazona aí em casa. Isso aqui é muito bacana, né, cara? Pois é. Exatamente. Muito bom. Legal. Mas assim, o ponto aí sobre o software livre em si, né? Como eu falei que né, um grande exemplo é o Nessus, né? Ele era um open source, né? Que, enfim, acabou sendo vendido, o código-fonte ficou e a galera fez esse fork. Kleber, você mantém essa ferramenta de forma automatizada, ela configura ela para ficar varrendo, no caso, a rede, ficar gerando relatório? Não, assim, exemplo, quando você é contratado, né, e, conforme eu falei, né, para te auxiliar, né, então você roda ela, entendeu? Então, muitas das vezes você pode até mesmo usar uma outra para te ter até mesmo para poder saber se ela não passou alguma coisa que uma outra ferramenta talvez não tenha detectado. Mas, assim, de cara logo, quando eu já tenho o escopo, né, eu faço a checagem, né, que é aquele trabalho árduo, né, depois que eu tenho as minhas informações, ele tem essas portas abertas aqui, aí sim que eu vou rodar o OpenVise ou qualquer outro software que possa estar me auxiliando a checar quais são as outras vulnerabilidades catalogadas, né, porque já houve casos que você rodou, né, um scanner, né, até mesmo pago, tá, pessoal, e ele não encontrou nenhuma vulnerabilidade. E umas que eu encontrei foi web, né, um XSS ou qualquer outra coisa do tipo que a ferramenta paga não detectou. Mas aquilo, o scanner, ele é apenas um auxiliar. Ele não vai fazer, olha, de fato, a tua máquina aqui, ela tá 100%, né, que não existe, né, seguro. Entendi. Legal. Pessoal, então vamos lá, vamos seguir o nosso evento. Kleber, brigadaço, excelente palestra, muito bom assunto. Tamo junto e a gente em breve vai organizar outros eventos e a gente vai te chamar. Legal, cara. Obrigadão, obrigado por tudo aí. Grande abraço. Boa tarde a todos um bom evento. Tchau, tchau. Obrigado. Valeu, Kleber.